Oi gente, bem-vindo ao canal, eu sou Marília Miranda e hoje eu vou estar trazendo um pouco sobre ansiedade. Você passa por isso? Você sofre desse mal do século que hoje todo mundo anda acelerado? E o que é ansiedade? Ansiedade nada mais é do que um pensamento acelerado, pensamentos acelerados. A ansiedade fica trazendo sempre as coisas do futuro, do passado, tudo ao mesmo tempo. Medo daquilo que vai acontecer, do que você vai vivenciar, como que será daqui uns dias. E as coisas que você reviveu, que te traumatizou no passado, que te fez você ficar presa em algumas situações onde que vai ficar revivendo. E a mente vai entrar num ciclo vicioso de reviver uma situação. Então, vai te trazer a ansiedade. E a ansiedade está junto com os sentimentos de medo, de frustração, de injustiça, de insegurança. E isso daí vai fazer o seu cérebro não parar de pensar. Mas hoje eu vim trazer algumas estratégias de um livro que eu li, do Auguste Curry, que eu não sei se vocês conhecem, que ele fala sobre ansiedade, tem 2 volumes, o 1 e o 2. Então, quem tiver a oportunidade, esteja lendo esse livro, tá bom? Eu fui pegar o livro lá para vocês verem. É esse daqui, ó, Ansiedade, do Auguste Curry, 1 e 2. E aí eu vou deixar aqui o link para vocês na descrição do vídeo, tá? Quem quiser pode estar adquirindo aí no livro, os livros dele. É muito bom, vai te trazer bastante clareza. Esteja lendo esse livro que vão te ajudar bastante, ok? Assim como me ajudou. Então eu vou estar falando sobre baseado nesse livro, tá? Existem outras maneiras também, onde que eu vou agregando várias ferramentas para conseguir sair de uma situação rápida. E todos eles, independente da Louise Hay, do Auguste Curry, de Bob Proctor, de tantos escritores, mostram como lidar com essa situação, tá bom? De pensamentos acelerados, de ansiedade, de medo, de frustração. Tá certo? Eu utilizo várias ferramentas e dá certo, tá, gente? Porque várias ferramentas se encontram. Quando se acabam se encontrando, quando eu vejo mais de uma pessoa falando sobre a mesma coisa, eu vejo que aquilo funcionou, tá certo? Aí é onde que eu aplico para ver se vai funcionar também comigo. E eu tive sorte de que aconteceu. Então, como eu falei aqui, a ansiedade está atrelado às pensamentos acelerados, a memórias traumáticas e estressantes, está com excesso do futuro e a baixa gestão das emoções, tá? Então, o que você precisa fazer é ter o autocontrole daquilo que você está pensando. É fácil? Não, mas é uma coisa que você consegue lidar. Você notou que um pensamento surgiu na sua mente e você está ali já se inflamando. Você percebeu que esse pensamento veio, a sua função ali imediatamente, você tem que simplesmente bloquear ele, é parar de pensar. Traga outros pensamentos ou tenta focar naquilo que você está fazendo naquele momento. Mas o que você precisa fazer é bloquear ele. Uma das ferramentas que eu utilizei foi meditação. Eu comecei a meditar, não é fácil, principalmente no começo, de uma pessoa que não para de pensar, que pensava noite e dia, tinha insônias de tanto pensamento, porque bombardeava, era isso. Até mesmo sem a meditação, acordada mesmo, fazendo as minhas tarefas, uma das coisas que eu fazia quando eu notava que eu já estava entrando naquele ciclo vicioso de pensar sobre aquele mesmo assunto, sobre aqueles mesmos medos, as mesmas frustrações que eu sofria no passado, eu bloqueava, eu parava, eu simplesmente falava, eu não quero pensar nisso agora eu quero fazer isso. E eu tinha que fazer isso várias e várias vezes. Eu já vou te avisar que você vai ter que ser persistente, porque calar uma mente acelerada não é fácil, mas também não é impossível. Então você vai ter que repetir várias e várias vezes durante o dia, durante a noite. E quando você for dormir, que os pensamentos começarem a virem, você vai ter que bloquear, você vai ter que falar, agora eu quero dormir. Você vai ter que achar uma posição gostosa, vai ter que pensar naquele momento gostoso que você só quer dormir. O pensamento vai voltar, você vai ter que falar agora não, agora eu quero dormir. É você ter o controle daquilo que você anda pensando, daquilo que você quer também. Então você vai ter que estar com o seu eu presente, não permitir que sua mente faça de um parque os seus pensamentos, ok? Então faça com que o seu eu seja
o administrador ou o protagonista da sua vida. Faça com que ele gerencie aquilo que você quer pensar e aquilo que você não quer pensar. É um pensamento ruim, que traz medo, ansiedade, insegurança, bloqueia. Volte os seus pensamentos a buscar uma solução. Se não tem solução porque já aconteceu lá no passado, começa a falar, não adianta eu pensar mais sobre isso, não vai me levar a lugar nenhum e eu não quero. Aos poucos você vai ver que esses pensamentos vão diminuir, tá bom? Uma das coisas que eu falei para você, eu pratiquei a meditação de 5 minutos, aí eu fui aumentando gradativamente, aos poucos, porque não era sempre que eu conseguia fazer. Às vezes eu deixava de fazer, mas uma coisa que eu vivia prestando atenção era aquilo que eu estava pensando, para conseguir ter o controle daquilo que eu queria. Focava mais no foco da solução daquilo que eu estava fazendo. Aquilo que os pensamentos traziam do passado, eu já falava que não adiantava pensar mais e eu não queria. Então eu meio que descartava. Eu até fazia assim com a mente, isso aqui não me serve mais. Para ver se me ajudava. São ferramentas que ajuda e auxilia bastante, tá? Então se você quiser inventar alguma coisa de corte, pegando, jogando fora, faça algo que vai te ajudar. Eu fiz por conta própria de fazer assim, por causa do filme do Harry Potter, que tem uma varinha lá, eu não lembro o nome do velho, que ele pega e encosta a varinha na cabeça, tira um pensamento que ele não queria mais e coloca numa taça dentro de água, e aquele pensamento fica ali. E aí traz paz para aquele senhor, aquele velhinho do filme, que eu não lembro o nome, acho que é Dumbledore. Acho que é isso. Então, por eu ter visto isso, eu falei, nossa, que interessante. E aí, então eu tenho mania de fazer assim com o pensamento, como se eu estivesse pegando aquele pensamento chatinho e jogando fora, da lata do lixo mesmo. Então faça, busque uma estratégia que vai te servir, que vai te funcionar, tá bom? Eu tô olhando aqui para baixo porque tem a minha colinha, tá? Porque são tantas ferramentas muito incríveis que ajudam bastante, que eu não poderia deixar de trazer aqui para vocês, tá certo? Então você vai ter que ter esse cuidado com você. Você vai ter que começar a vigiar os seus pensamentos. Cuidar para que eles não fiquem aí. Você vai ter que colocar em prática as ferramentas que eu trouxe. Meditação, vigiar, orar, se acalmar. Então, e questionar. Comece a duvidar, a criticar e a determinar. Duvida daquilo que você anda pensando. Questiona a veracidade daquilo dos seus pensamentos acelerados e ansiosos. Pergunte se é uma verdade, se realmente eles são verdadeiros ou só são exageros daquilo que você está pensando. Traga o racional para a conversa, sabe? Começa a criticar, analisando e identificar se é só mais uma ansiedade, mais uma insegurança, mais um medo, e onde você está criando uma bola de neve e determina a melhor resposta. Qual vai ser a sua melhor ação? Substitua esse pensamento que você criou, que formou uma bola de neve na tua cabeça, e duvida, critica e determine qual vai ser as suas ações. Desconstrua as mentiras que você está acreditando. Às vezes eu me encontro aflita. E aí eu falo, opa, por que você está aflita, Marília? Por que você está começando a entrar nesse jogo de novo? E começo a questionar. Quando eu vou ver aquilo que eu estava pensando, aí eu falo, isso é uma verdade? Tá, essa situação é uma verdade? E começo a tirar a força daqueles pensamentos. E fazendo isso, eu já me acalmo, eu já tiro a tensão do corpo, eu já fico melhor. Então eu vejo que minha mente novamente queria ser a protagonista. E aí eu não permito, eu volto a ser a protagonista da minha vida, dos meus pensamentos. Então faça isso, faça uma higiene mental mesmo. Limpe todos os dias, todas as horas, se for necessário. Busque ter uma qualidade melhor de vida também, sabe? Praticar atividades, alimentação, passeios, onde que você vai se sentir bem, ter um sono adequado, priorize ter sono, durma mais cedo. Se você está fazendo 4, 5 horas de sono, comece a aumentar, querer. E se for só esse tempo que você pode estar dormindo, então busca permitir dormir nesse tempo e não ficar pensando e acabar dormindo só 2, 3 horas, tá bom? Porque isso vai te trazer benefícios.
tanto para o seu corpo como para a sua mente. Então, tenha resiliência em fazer, em praticar todas as técnicas que eu trago aqui, tá certo? Então, toda vez que você estiver pensando e esse pensamento está te deixando mal, está te deixando ansiosa ou ansioso, preocupado, angustiado, frustrado, começa a duvidar dele. Questione, pergunta. Isso é uma verdade? Isso realmente faz parte? Aí você vai começar a ver que você está fantasiando, os seus pensamentos estão criando situações aonde que é uma grande mentira e você está passando a acreditar. E determina quais são os passos que você vai dar, qual vai ser a solução da resposta para esses pensamentos. E traga respostas claras, traga resposta com razão e não com a emoção. Porque a emoção da ansiedade que está acoplada junto com medo, frustração, angústia, insegurança, vai te gerar sentimentos muito superiores a isso, entendeu? Vai fazer com que uma situação simples e fácil de resolver se transforme numa bola de neve. Então, faça isso. Duvida, critica e determina as suas ações. Faça questionamento, desconstrua essa mentira. Eu tenho o hábito de fazer isso. Quando eu vejo que eu estou ficando um pouco inflamada, um pouco tensa, eu começo, epa, o que você anda pensando? E eu não estava atenta aos meus pensamentos. Quando eu me levo a pensar naquilo que eu estava pensando, eu vejo que eu estava preocupada com alguma situação. E aí, isso é uma verdade? Precisa ficar assim? Olha a situação real, está assim, está tranquilo. E aí eu começo a mostrar que está tudo sob controle. Começo a mostrar que as coisas estão difíceis, mas elas podem melhorar e não piorar. Vai determinar, que é o passo que é DCD, que é o determinar as ações, o que eu vou fazer a partir disso. E aí eu mostro qual vai ser as minhas atitudes, qual vai ser meu posicionamento, de como que eu vou fazer, porque eu entendi que ficar ansioso, ficar preocupado, ficar tenso, só vai tirar o foco daquilo que eu preciso fazer. E não vai me servir de nada, entendeu? Então, pratique esse DCD, que é duvidar, criticar e determinar. Faça isso, que isso já vai ser muito bom para você, tá certo? Então, você vai fazer com que o seu eu gerencie todos os seus pensamentos. Quando você coloca o eu como protagonista da sua vida, dos seus pensamentos, o gestor, você vai ver que você vai conseguir ficar muito melhor. Crie memórias construtivas, onde que você vai substituir todos os pensamentos negativos por pensamentos positivos, com soluções, com práticas, com razão. Traga totalmente a razão, tira a emoção do palco e traga a razão, porque você vai ver que você vai conseguir resolver muito mais os seus problemas ou aquilo que está criando na sua mente, que não é uma verdade total. Você vai ver que existe soluções, e não só uma, mas como várias. Então começa a se concentrar em criar memórias positivas. Você pode até usar uma situação que já aconteceu com você, mostrando que deu certo. Então, que você perdeu bastante tempo ficando ansiosa, preocupada, estressada, e que depois no final deu tudo certo. Uma das memórias positivas que você pode fazer é essa. Ou outras, onde você vai estar fazendo, e aí você vai acostumar a pensar melhor, a racionalizar as situações sem tanta emoção. Porque a emoção, quando está atrelada com a ansiedade, que é o medo, a insegurança, a frustração, vai te causar danos no corpo, vai te tirar o foco daquilo que você precisa realmente fazer. E isso é uma higiene mental que você vai estar fazendo, que é você tirar os pensamentos negativos e substituir. Não é fantasiar, é substituir com a verdade mesmo. Você vai tirar as emoções que vão atrapalhar e vai colocar totalmente a razão. E você vai duvidar daquilo que você pensou, você vai criticar, que é perguntando, questionando, e aí você vai determinar o que você vai fazer. Você fazendo isso já vai te ajudar bastante. Então pratique essa dica, tá bom? Então invista também na sua qualidade de vida, como uma boa alimentação, dormir bem, praticar esporte, fazer algo gostoso que traz prazer. Todas essas coisas vão te ajudar a ver a vida de uma forma melhor.
ok? Então, para você conseguir lidar com a ansiedade, os pensamentos acelerados, você vai ter que trabalhar o lado oposto. Daquilo que é negativo que a vida só, os pensamentos só quer te mostrar, você vai trazer todos os pensamentos positivos do que a vida pode sim te dar. Começa a olhar todo em sua volta de quantas pessoas já conseguiram, começa a ver histórias de pessoas que venceram, começa a ver você lidando com determinadas situações onde você se viu lá atrás com um desafio e depois você superou. Seja a chegada de um filho, seja a construção de alguma coisa, a conquista de um carro ou a conquista de um trabalho. Então você começa a ver de uma maneira muito melhor e muito mais calma. Que às vezes a gente coloca a ansiedade, a preocupação do algo negativo sem a necessidade, sem confiar. Eu tenho o hábito de falar que quando eu entro na parte de ansiedade, de preocupação, a minha fé está abalada. Tem até um vídeo já falando sobre isso. Quando nós deixamos a nossa fé, e não a fé religiosa, tá, gente? Eu falo da fé daquela que nós precisamos ter, seja em nós mesmos, seja naquilo que pode dar certo. Porque nós fomos ensinados a pensar muito negativo, a sempre esperar o pior das situações e não esperar o melhor. Então, quando nós esperamos o melhor, também acontece. Quando você está animado, quando você está bem, as coisas também vão fluir. Então, desconstrua os paradigmas que estão dentro de você, de sempre esperar o pior, de sempre que alguma coisa vai te bater. Eu tinha o hábito de acreditar que eu não podia ser feliz, porque toda vez que eu estava rindo, vinha uma pessoa e falava assim pra mim: Ih, você tá rindo demais, você vai chorar, se prepara. Ele já lançava aquilo e aquilo ali ficou registrado em mim. Aí onde eu passei a acreditar que se eu risse, eu ia chorar. E o que aconteceu? Eu começava a rir, no dia seguinte eu já estava chorando. E falava assim: nossa, não é que aquela pessoa tinha razão? Mas fui eu que criei essa realidade para mim. Porque eu passei a acreditar. Quando eu desconstruí isso, e eu comecei, não, eu posso rir que mais coisas boas vão vir, eu posso rir que pode melhorar cada dia mais, eu comecei a vivenciar isso. Mas primeiro eu precisei o quê? Desconstruir, tá? Que é o DCD. Duvida, critica e determina. E isso daí vai mudar as suas histórias, vai mudar a maneira que você vê o mundo, beleza? Então vai desacelerar os teus pensamentos. Então coloque você, o seu eu, como protagonista da sua vida. Não esqueça de praticar isso todos os dias. Ter uma qualidade de vida boa. Começou a entrar no modo padrão de ciclo vicioso de pensamentos negativos, bloqueia, para, tira o pensamento, foca em alguma coisa que você queira, ou vá buscar a solução, mostre para essa insegurança que você já está habituado a sentir todos os dias, esse medo, essa insegurança, de que não precisa ser dessa forma, que pode ser sim leve, que pode sim ser gostoso, ok? Pratica com resiliência, gente, que vocês vão conseguir mudar a sua vida, ok? Espero que esse vídeo te sirva, que você a partir de hoje pratique a lidar com seus pensamentos, a ser o protagonista da sua vida. Espero que você comece a escrever a história da sua vida, daquilo que você quer e não deixar a deriva para ir para qualquer lado. Que você determine aonde você quer ir, aonde você quer chegar. Veja que ser, ter é possível sim, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!